Fala, turma, bom dia para vocês. Hoje, dia 24 de novembro, tá exatamente 10h07 nesse momento. Vamos falar aqui sobre o Euro USD, bem rápido aqui. Na verdade, eu quero falar sobre o Euro USD, contrastando aí com o cenário do DXY, tá? Sobre o que nós podemos ter durante essa semana, tá? Hoje é segunda-feira, estamos iniciando a semana aí de operações e tal, então a melhor maneira de iniciar a semana é analisando os DXY, tá? Pelo menos para mim, uma das melhores maneiras. Agora, vamos falar aqui do Euro USD. O que aconteceu, tá? O Euro USD, de umas semanas para cá, graças a Deus, eu consegui cravar as duas maiores movimentações que ele teve, tá? Lá dentro do círculo fechado. Que foi aqui dentro, foi essa compra, onde pegamos aí toda essa esticada até aqui, tá? O nosso ponto de saída exatamente foi aqui e era também o nosso ponto de venda que vendemos aí até a conexão, tá? Enfim, mas isso não está em pauta para explicação, pelo menos não nesse momento. O que eu queria falar? Eu queria falar sobre a queda, tá? É importante salientar que esse movimento aqui, onde nós entramos com essa compra, tá? Tem que explicar mais ou menos a relevância dele para criar um entendimento do porquê que foi feito aqui e por que talvez esse ponto seja aí uma reversão, vai. Hum, Como vocês estão vendo aqui, ó, temos um gap, tá? Nós temos um fair value gap aqui. Não é esse tamanhozão todo aqui não, tá? Eu dei uma filtrada legal, tá? E os meus pontos de interesse prioritários eram dentro do range dessas duas linhas verdes aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Essas linhas tracejadas, tá? Então, se eu puxar essa linha tracejada, ó, para cá, olha onde caiu, foi exatamente a minha entrada, tá? Aqui, a partir nesse range entre as duas linhas tracejadas, era exatamente, tá? O Fair Value Gap era exatamente onde eu realmente queria entrar. Era o ponto de interesse maior. Então, entrei aqui, tá? E assim que ele fez esse preenchimento aí parcial e tal, assim que ele entrou dentro do Fair Value Gap, ele já reagiu, né? E o que que acontece? Cravamos a queda dentro do movimento de continuidade aqui, ó. Aqui dentro foi o movimento de continuidade, tá vendo? Ele teve a primeira ida ao bloco, tá? Ganho de estrutura e teve aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tá vendo? Primeira entrada no bloco, aí ele teve esse movimento de acúmulo, ganho de estrutura e a volta dentro do bloco recém-criado, tá? Processo de mitigação e tal. Isso daqui é bem tradicional, formando o quê? Fundos. Tá? Então, após ele realizar esse movimento de trabalho, ele caiu. Tá? Agora, vamos lá. O que eu espero aí para essa semana? Tá? Admitindo que aqui, nesse período aqui, havia chegado em algo realmente importante para o euro e ele vai ter a interesse, vai ter a intenção de mudar, tá? Nós passamos para cá, ele veio ó, ganhando estrutura, tanto que eu apontei, opa, peraí, não era para ter mexido nele, tanto que eu apontei aqui, ó, ganhou essa estrutura, ganhou essa estrutura, ganhou essa estrutura, ganhou essa estrutura e ganhou essa estrutura aqui por fim, tá? Após ele ganhar. Peraí. Qual seria a próxima estrutura, tá? Após ele ganhar essa daqui, tá? A próxima estrutura seria lá embaixo, tá? Mas se formos supor que aqui ele chegou onde ele queria chegar, tá? Obviamente, esse movimento aqui não deve ultrapassar esse movimento aqui, tá? Então nós estamos aí praticamente no limiar do movimento da queda, caso nós acreditemos que ele realmente esteja trabalhando para uma alta agora, tá?
Então, aqui ele fez o quê? Ele fez a primeira chegada, liquidando lá, tá vendo? Ó? Processo de acúmulo, ele vem acumulando toco. Depois ele fez o segundo movimento de liquidação, mas não referente lá. Tá? Esse segundo movimento de liquidação foi referente a essa primeira criação, esse primeiro acúmulo. Tá? O segundo movimento ele vem e liquida fazendo o PLI. Tá? Por tradição, o PLI ele vai ir além desses topos. Tá? Ele deve movimentar aqui, ó, para além desses topos aqui. E isso vai validar o PLI, obviamente validando o PLI, ele vai meio que validar a ideia conceitual que a gente vem trazendo em cima dessa informação aqui, tá? Então vamos lá. Caso o EURUSD valide esse PLI, venha aqui em cima. E aí, Leonardo, é gatilho para venda? É gatilho para compra? É gatilho para tu ficar de olho, meu parceiro. Porque o que acontece? Se a gente for pegar aqui ao pé da letra, ó. Opa, nós temos o seguinte, tá vendo? Ó? Então, exatamente dentro desse trecho aqui, ó, nós temos um gapzinho de informação, pelo menos, tá? Pelo menos um gap de informação nós temos aqui, tá? Então, ele muito provavelmente vai vir, tá? E não vai ser exatamente um gatilho para que eu venda, para que eu compre, ou faça nada relacionado a isso, tá? Eu vou observar como o preço vai reagir, tá? Então, mediante a história que o preço me contar, talvez descendo aí um pouco o gráfico. Obviamente eu não vou ficar com o NH1, então eu vou descer para 15, pelo menos, tá? Aí do 15, talvez eu desça aí até para os 2 minutos para tentar entender, pegar um bom ponto aí de escolha, tá? Só que é aquilo, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos dar uma aumentada aqui, ó. Vamos supor que ele suba, cadê o lápis? Ó, o lápis. Ele vem, trabalha aqui, suba. Deixa eu trocar a cor. Trabalha aqui, suba, tá? Entre aqui dentro e faça esse movimento aqui, ó. Tá? Ele vai estar me contando uma história meio que acho que eu vou descer, acho que eu vou descer, tá? Agora, se ele subir, outra hipótese, se ele subir aqui, ó, e vir de encontro a essa região aqui, direto, talvez eu até venda, tá? Se ele não ficar muito de lenga-lenga, se ele só ir imprimindo esse movimento de alta, tá? Até mais ou menos essa região aqui, talvez eu venda reativo, tá? O que é uma venda reativa? É quando eu pego o preço, aliás, quando eu pego uma operação onde o preço chegou em uma região que tende a reagir àquela região. Não necessariamente vou vender aqui esperando ele liquidar lá embaixo, tá? A ideia não é essa, é entrar aqui, porque tem, vamos dizer assim, uma região premium, tá? Vamos dizer que eu tenho uma alta chance daquela região fazer o preço reagir, tá? Então eu pego esperando uma reação, tiro o lucro. Fechou? Agora, até porque ele pode bater aqui e só vir preencher algo que ele deixa aqui, ou por exemplo, se ele deixar aqui uma fervela no meio do caminho, tá? E de repente ele estica aqui e venha buscar, ainda pode ser um cenário altista, beleza? Enfim, já se ele começar de lenga-lenga, estou subindo lenga-lenga, começar a formar coisas interessantes e vir descendo aqui, ó, pode ser um cenário para alta, tá? Então, por que eu estou explicando dessa forma? Porque eu quero deixar claro para vocês que isso daqui não necessariamente diz nada, tá? Essa formação aqui, da forma que chegou, etc., ele me conta uma historinha que ele talvez queira, que ele tenha uma tendência a querer liquidar esses tocos, tá? Porém, ela acaba aí, tá? O resto da história ele vai se desenvolver conforme o próprio preço se desenvolver, tá?
eu tenho tipo um sinal. Eu tenho aqui um sinal e eu tô de olho nesse sinal para poder ir acompanhando, tá? É tipo rastro, tu vai seguindo os rastros. Tá na hora de atirar? Ainda não. Eu vou seguir os rastros até eu me sentir confortável, até ele falar assim, não, é agora. Daí eu entro, beleza? Hum, só para deixar claro aqui, ó, vocês entenderam, pescaram aí do que é que eu tô falando, né? Agora, trazendo para o DXY, pode observar que o cenário ele é, cara, muito parecido, tá? Ele é basicamente o mesmo, ou quase o mesmo, tá? Nós temos todo o movimento, tá vendo? É igual o EURUSD, veio todo o movimento de queda, no DXY veio todo o movimento de alta, tá? Chega lá, ele vem ganhando as estruturas, tá vendo? Ó, ele ganha estrutura, ganha estrutura, ganha estrutura. No final, ele ganhou até a estrutura maior, tá? Fazendo o quê? PL novamente. Primeiro toque ele chega, ó, e reage lá, deixando guardado, tá vendo? Ó, liquidez. Aí ele bate e reage, no segundo ele vem e liquida. Então é a mesma historinha. Ele me conta, tá? Pela formação gráfica que ele quer vir abaixo desses fundos, tá? Até onde? Não sei. Só que diferente, um pouquinho diferente do USD, ele tem essa região aqui, que é uma região bem interessante de talvez ele vir buscar, tá? Então, se ele fizer isso e querer vir aqui para continuar subindo, muito provável, opa, muito provavelmente o EURUSD vai meio que fazer a mesma coisa, só que vindo aqui em cima onde eu marquei, tá? Então, uma oscilaçãozinha um pouco a mais, um pouco a menos, mas a ideia deve ser essa daí, tá? Meio que quem casar primeiro aí talvez valha a pena a reação, por exemplo. DXY veio caindo, pum, chegou nessa região aqui. Só para vocês terem uma ideia, ó, olha aí o preço, 99.807 e 99.743, mais ou menos essa região. DXY veio descendo, calhou de bater aqui, vê onde o EURUSD tá? O EURUSD tá mais ou menos aqui, tá mais ou menos por essa região, ou sei lá, tá um pouquinho acima. Tenta entender se tem realmente uma correlação de ideias, de interesse entre ambos, tá? E bora! Beleza, turma? Bom, essa daí é a visão para o EURUSD e para o DXY para essa semana aí. Vamos ver qual vai ser o desenrolar. Bora!